Bênçãos, almas queridas, almas benditas agora do signo de Gêmeos. Vamos às previsões. Olha aqui o baralho já embaralhando. Gente, no mês de abril temos uma grande novidade, né? O coronavírus. Por conta do coronavírus, eu tenho uma mensagem importantíssima, urgente para você, que eu gravei em um outro vídeo. Vou deixar o link aí nos comentários. Clique, vá lá assistir, depois você volta para assistir este vídeo, tá? Porque o outro vídeo, o vídeo que eu falo sobre o coronavírus e o impacto que ele vai trazer para todos os signos, é importante que você veja para contextualizar ainda mais as previsões deste vídeo, tá? Porque é um complemento, é uma previsão especial para você, tudo bem? Então vamos lá às previsões? Vamos às previsões. Ah, que coisa boa. Aqui a princípio me saiu gente falando bem de você. Olha que bom. Eu vejo assim, que energia que me sai. É muito raro, viu? Bate palmas. É muito raro, é mais fácil ver gente que fala mal do que gente que fala bem. Mas desta vez saiu gente que fala bem. Então aqui sai para você uma pessoa que fala bem de você, mas não fala bem de você para você. Alguém que fala bem de você para uma amizade sua. Pode ser que essa amizade sua acabe contando para você, olha, fulano te elogiou, fulano disse isso, fulano disse aquilo de você, né? Mas eu vejo essa energia boa de alguém falando bem de você para uma amizade sua, né? Para aí para perguntar um pouco mais aí para suas amizades até o finalzinho de abril, que isso ocorre no decorrer de abril. Ah, será que alguém me elogiou? Alguém falou alguma coisa de mim? Você vai ver que essa amizade sua fala, ah, fulano falou bem de você, falou isso, falou aquilo. Olha que bom, né? Antes bem que mal. Pode fazer um grãozinho de elogio. É melhor um grãozinho de elogio do que um grãozinho de deboche, um grãozinho de traição, né? De falar mal e tudo mais. Ó, aqui fala para você. Então, aqui principalmente se você estiver precisando viajar por assuntos de estudos, tá? Aqui fala assim que essa viagem ocorre se você está se programando para este mês, porque fala de uma viagem ou é para estudos ou é alguma coisa ligada à documentação, mas isso daqui é mais para quem estuda, para quem está procurando estudos, tá? Fala de uma viagem para estudos, só que pede atenção aqui para você, porque diz que pode ter algum problema nesse processo, principalmente se você for viajar para participar de algum processo de seleção relacionado a estudos. Está marcando aqui um problema de desavença com alguém. Eu não digo desavença no sentido de bate-boca, mas desavença no sentido de alguém que não vai com a tua cara. Alguém que assim olha para você e não dá muita, não aposta muito em você, vamos dizer assim, né? Então é uma desavença nesse sentido, alguém que não vai muito com a sua cara e que não facilita muito as coisas para você. Então, se você vai fazer alguma viagem por assuntos de estudos, já se prepara muito mais porque traz essa energia de uma pessoa que não vai com a sua cara e que vai dificultar um pouco as coisas para você. Porque às vezes poderia sair aqui alguém que não vai com a sua cara, mas olha, como a gente diz, né? Não cheira, não fede, nem. Eu esqueci o nome do ditado. Escreve o ditado aí pra mim, pra eu lembrar. Eu acho que é não fede nem cheira, uma coisa assim, o ditado, né? E mas diz aqui que no seu caso essa pessoa consegue te prejudicar. Então presta atenção nessa situação, tá? Mesmo que você não estuda, pode surgir uma oportunidade de estudo para você, só que isso pode ser à distância e exija de você essa viagem, se você vai querer ir ou não, da sua conta, tá bom?
Então, aqui fala que você vai estar papeador, hein? Vai estar papeador, mas geralmente o signo de Virgem gosta. O signo de Virgem não, o signo de Gêmeos gosta de conversar bastante. Mas diz aqui que você vai falar mais do que o homem da cobra. É, tá saindo aqui pra você que você vai falar bastante. Vai ser um mês que você vai sentir que você quer falar mais, quer conversar mais, quer se abrir mais com as pessoas. Traz essa energia de muito mais comunicação e interação com as pessoas para você, tá? Como eu disse, vai falar mais que o homem da cobra. Aqui sai uma questão ligada ao amor, que aí isso eu vou deixar para te contar depois, quando sair o tanto de cartas que eu preciso que saia para que eu possa falar com mais clareza para você, tá? Questão financeira, pede um pouco de atenção. Olha, aqui fala de assunto financeiro para você, vou te jogar na lata. Aqui fala de assunto financeiro para você, fala no sentido de que qual é o melhor meio de eu te dizer? É como se você tivesse o planejamento, é como se você tem um dinheiro que você vai fazer um planejamento para fazer algum uso desse dinheiro. Não é um planejamento de hoje, é um planejamento de um tempo já que você vai fazer. Só que é que fala assim de alguma coisa que acontece que quebra esse planejamento seu, entendeu? Então, não se assuste se às vezes você está guardando, está querendo começar a guardar dinheiro para alguma coisa em específico, né? Uma coisa que muitas vezes você não vai realizar nem agora. Eu vejo muita gente querendo guardar para se planejar para alguma coisa, e só que de repente corta essa possibilidade, você vai ter que acabar gastando ou todo o dinheiro ou boa parte desse dinheiro. Mas é como se esse planejamento seu se quebrasse, entendeu? Então presta atenção aí, tenta criar gastos, mais gastos do que os necessários, porque como já vai aparecer alguma coisa aí nesse meio tempo, do nada, então é importante você estar prevenido, tá bom? Porque eu sinto como se é uma coisa que te pega de surpresa. Você se planeja para X, de repente acontece Y, tá bom? Se você tem filhos, vamos lá que saiu as criancinhas para você. Bom, saiu os filhinhos. Se você tem filhos, aqui fala assim que é um momento bom de você perceber que esse filho, essa filha. Se você tem mais de um filho, no caso aqui pode ser que esteja falando só de um filho, só de um filho. Não necessariamente está falando que todos os filhos vão te tratar assim, mas que um filho em específico vai te tratar assim, tá? Filho ou filha. Traz essa energia de mais delicadeza, de mais amorosidade da sua criança, do seu filho, da sua filha com você. E de fortalecimento dos laços entre vocês, tá bom? Traz essa energia boa. Só que assim, eu já vou te dizer por aqui uma coisa, tá? Você vai sentir uma coisa, principalmente se você ainda mora ou ainda se relaciona com o a outra pessoa com a qual você teve esse filho, né? Então, se você é mulher, aí o esposo com o qual você teve esse filho, se você ainda se relaciona, porque eu sinto muito uma energia assim. Parece que esse seu filho, essa sua filha, ele vai se aproximar mais de você. E você pode sentir que não vai se aproximar tanto da outra pessoa. É como se fosse uma energia que está muito mais favorecida para você, porque às vezes poderia sair aqui, seu filho, sua filha vai se tornar mais unido à família. Mas não está falando que vai se tornar mais unido à família, tá falando que vai se tornar mais unido a você. Então você pode sentir que esse filho rejeita algumas pessoas da família, mas de você, com relação a você, se aproxima de você e te trata de um jeito especial e mais amoroso, carinhoso, tá bom? Aproveita isso. Faça com que isso fortaleça mais os laços entre vocês, acolha mais esse filho para que você consiga desenvolver uma relação mais saudável, pelo menos entre você e seu filho ou sua filha, tá bom? Se você não tem crianças, filhos desconsidere. Se você tem criança pequena, a mesma coisa, você pode sentir que o seu filho vai dar mais prioridade para você do que para outros familiares, tá?
Não vou dizer que às vezes o pai ou a mãe, mas às vezes mas você vai perceber uma predileção da pessoa por você, tá? Sai muito isso aqui, tá? Sai uma questão amorosa, amor, 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 que depois eu te digo, porque ainda preciso que mais cartas apareçam, tá? Olha, traz uma energia para você, olha que bom, hein? Ah, oh, beleza. Em termos de família, e aqui estou falando de família, não estou falando de parentes, estou falando de família mais próxima, principalmente quem mora com familiares, quem já tem família constituída. Traz uma energia boa, de mais sintonia, de mais união entre vocês, de mais facilidade. Eu não vou dizer assim que as coisas vão melhorar muito, porque aqui fala de uma certa estabilidade, mas uma estabilidade positiva, ou seja, se você sente uma energia mais agradável, né? Não vou dizer que está às mil e uma maravilhas, mas você sente que uma positividade entra no ambiente e você consegue lidar melhor com essas pessoas, interagir melhor com essas pessoas, conviver melhor com essas pessoas e, por consequência, se sentir melhor dentro aí da sua família, tá? Então traz essa energia para você, aproveita. Então, aqui fala de alguns pensamentos que você terá a respeito de saúde. Fala assim de preocupações que você vai ter com a saúde. Eu vejo você também neste mês querendo se cuidar mais. Acredito que também por conta do próprio coronavírus, muitas pessoas vão querer se cuidar mais, mas isso saiu. Eu já fiz previsão para outros signos e até agora só saiu para o seu. Então marca que você é um signo que vai querer ter mais cautela e vai pensar mais no assunto também, né? Então traz essa preocupação a mais de você pensando mais o que posso fazer, o que posso deixar de fazer, para que a minha saúde esteja mais estável, mais blindada, né? Aqui fala assim que você vai passar por um período no mês de abril, em que você vai ter algum desconforto na sua saúde. Eu vejo muitas pessoas do signo de Gêmeos que vão ter um certo desconforto na saúde. Você pode, por conta desse corona, você pode ficar preocupado. Será que é corona? Será que não é? Eu vejo muita gente preocupada. Na maior parte dos casos, eu vejo que não é. É mais preocupação da sua cabeça, mas é claro, tome todos os cuidados, toma todas as precauções, mas eu sinto dentro de mim que na maior parte dos casos não é o coronavírus, é alguma outra coisa que possa ter um sintoma parecido, mas não é por conta disso que você não vai fazer os exames, porque lembrando que não é só esse signo seu que tem influência, você tem que ver seus outros signos, tá? Então não se limite puramente a esta previsão, mas que eu vejo que você vai ter algum desconforto na sua saúde no mês de abril e você vai ficar com aquela neura. Será que é? Será que não é coronavírus, tá bom? Então presta atenção com isso. Não me diz aqui se você vai melhorar de saúde. Por isso que eu não estou te falando. A mensagem me vem até aqui e para, e ponto. Você vai ter alguma coisa aí que você vai suspeitar que é corona. Entendeu? E grande parte das pessoas não é corona. Aí ponto final, aí para a mensagem, por isso que eu não te dou notícia nenhuma a mais, porque eu só falo o que aparece, tá bom? Vamos aqui agora embaralhar mais outro baralho, porque eu estou fazendo previsões com 2 baralhos, né? Quero te dizer, quero te lembrar, já deu aquele like abençoado para me incentivar, já se inscreveu no canal aí para não perder as próximas previsões. Seu like é muito importante. Neste mês, também por conta do coronavírus, aconteceram coisas na minha vida que eu precisei me reorganizar e quase que eu não posto as previsões para abril, né? Mas eu estou aqui me esforçando para estar presente, para comparecer com a minha responsabilidade, com o meu compromisso. Então, deixa o seu likezinho aí para me deixar mais incentivado, mais motivado a continuar fazendo as previsões aqui para você, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Aqui sai uma questão de amor, uma outra questão de amor aqui para você, tá? Mas olha, fique atenta, fique atento. Saiu uma questão para você
de uma oportunidade de viagem a respeito de negócios, coisas profissionais, tá? Como saiu naquela outra tiragem para você uma questão de estudos, eu falei assim que às vezes poderia ser documentação, mas que grandemente seria estudos, pode ter, agora como saiu essa complementação, também vejo, além de muita gente tendo a oportunidade de fazer uma viagem para fazer alguma coisa relacionada a estudos, agora me sai também uma oportunidade de viagem para assuntos profissionais, tá? Então traz essa energia para você aqui também. Ai, que lindo! Olha, eu sei que eu falei daquela questão de saúde para você, tá? Mas se você está grávida, grávido, presta atenção, porque aqui está me saindo uma energia de nascimento em que o médico, por algum motivo, ele vai precisar ter mais cautela com você, né? Pode ser que seja aquela questão de saúde que eu falei agora há pouco, pode ser. Mas o que está saindo aqui? Está saindo a vinda de uma criança que vai precisar de cuidados especiais do médico. Quando eu estou falando de cuidados especiais, não fica com neuras, eu não estou falando nada que a sua criança vai nascer deficiente ou alguma coisa assim, tá? Nem que sim, nem que não, porque não está me saindo especificamente isso. A mensagem que me sai é a vinda de uma criança que vai precisar de cuidados a mais do médico. Então, provavelmente pode ter alguma coisa aí dentro dessa gravidez que vai exigir mais esforço, mas é algo que dá para ser resolvido. Não estou vendo como se fosse alguma coisa catastrófica, mas o que é importante você saber? Algumas pessoas às vezes ficam irritadas comigo. Ah, por que você passa previsão de coisas que às vezes vão ser um pouco complicadas? Porque é para você se prevenir. Se eu já estou falando que para quem tem gravidez neste mês vai precisar de cuidados especiais com o médico, então é sinal de que você precisa redobrar os seus cuidados, ficar mais atento ainda, não dar nenhuma bobeira, porque vai ter que fazer alguns reajustes, mas você tendo essa informação, você já se previne e contorna o máximo possível, entendeu? Então, tá dado o recado, esse recado é para as pessoas que estão grávidas e que vão ter o filho no mês de, de abril. Se você está grávida, mas ainda o seu período de gestação ele não se completa no mês de gravidez, né? A menos que vá nascer prematuramente, que o parto vá ser no mês de abril, mas do contrário, essa mensagem não é para você, tá? Essa mensagem específica, porque lembra que agora há pouco eu falei de uma questão de saúde, que você pode ficar desconfiada se é corona ou não, mas que na maioria dos casos não será. Então, por conta daquele outro fator, você fica um pouco mais atenta só com a sua saúde no geral. Mas em assuntos de gravidez, é só para quem vai ter a gestação no mês, é só para quem vai ter o nascimento no mês de abril, entendeu? Essa energia está saindo. Olha, aqui fala assim de um homem que vai se aproximar mais de você e que esse homem vai colocar dúvidas na sua cabeça a respeito de circunstâncias familiares, tá? Não está me dizendo aqui se esse homem ele sai num sentido positivo ou negativo, se ele vai te trazer mentira ou verdade. Mas aqui fala de um homem que se aproxima de você, vai colocar umas coisas aí na sua cabeça que você vai ter certas dúvidas a respeito de questões da família, tá? É isso que está trazendo para mim. Tá saindo uma coisa aqui que é mais ou menos relacionada às questões do amor, por isso eu vou te falar daqui a pouco, tá? Aqui sai a saúde, olha, eu já fiz previsão para outros signos. O signo que mais está saindo coisa de saúde é você, então presta atenção,
tá bom? Na verdade, os outros, eu fiz previsão até agora para mais outros 2 signos. Nos outros 2 signos não saiu uma vírgula de saúde, para você tá saiu 3 vezes mensagem de questões ligadas à saúde, né? Aquela que eu falei lá, depois a gravidez e agora sai mais essa. Nesta que sai, olha, nesta que sai, traz uma energia aqui, sabe? Se você puder, o máximo que você puder fazer para evitar esse coronavírus, faça. Eu não estou dizendo que você vai pegar o coronavírus, não estou dizendo. Mas eu digo assim, que se tem até agora, das previsões que eu vi, o signo que tem mais facilidade para pegar é Gêmeos. Então você tem os seus cuidados redobrados, tá? Lembra você que não é só este signo que você tem que ver, você tem que ver seu ascendente lunar, solar e Vênus, porque às vezes este não é o signo mais forte da sua vida nesta fase. Mas o que está saindo eu tenho que te dizer, e é melhor que você redobre os seus cuidados, porque dentre os signos que eu li até agora, o que tem mais facilidade para isso é o signo de Gêmeos, tá bom? Então, cuide-se. Se você está pensando em mudar de casa, olha, fala assim que você até consegue, mas cuidado, principalmente se já é da sua vontade mudar de casa, porque eu vejo que alguma parte contratual vai estar um pouco bagunçada, né? Vai ter alguma bagunça aí. Às vezes o contrato atrasa para você assinar, ou às vezes vem o contrato, você pede para refazer que você não concorda com alguma coisa, enfim, né? Ou às vezes o contrato é um contrato que te desagrada, enfim. Quem vai mudar de casa tá saindo aqui, ó. Mudança de casa acompanhada de problemas de documentação. Então, reveja aí toda a documentação, toda a situação toda. Se você vai alugar alguma casa, veja se não é nenhum cambalacho que estão fazendo com você, né? E tudo certinho aí, porque tem alguma coisa nessa história, mas está favorável que você faça a mudança. O problema não é a mudança em si, o problema é a documentação está ok, tá bom? É o combinado ali está ok, então presta atenção. Mas eu vejo oportunidade de muita gente mudando de casa no mês de abril, tá? Então, presta um pouco mais de atenção se você tem processos judiciais, tá? Se você tem processos judiciais. Aqui fala assim que alguns reajustes precisam ser feitos nessas questões judiciais. Então é bom que você fique mais de olho, fique mais em cima, porque aqui fala assim que as coisas não vão ficar paradas. Aqui fala assim que algo vai precisar ser readaptado, revisto, reorganizado aí dentro desse processo para que ele consiga fluir com mais naturalidade, tá? Porque diz aí que precisa de um reajuste. Seja ele de às vezes trocar de advogado, às vezes alguma documentação que você precisaria acrescentar, enfim. Mas traz aqui que a situação vai precisar ser revista. Então, aqui fala assim que vai ser um mês que você vai pensar muito, cuidado para não ter muito desgaste mental, tá? Porque eu sinto também muito pensamento, muita coisa passando pela sua cabeça, né? Muito questionamento, uma velocidade mental mais forte do que de costume, porque o signo de Gêmeos já é um signo que tem uma mente mais rápida, geralmente mais agitada, né? Mas eu vejo muita coisa na sua cabeça. Já saiu no outro baralho, sai nesse baralho de novo. Eu vejo assim,
É que me vem como se você quisesse pensar, é um mês que você quer se planejar bastante. É o mês que você quer pensar muito nos detalhes, é o mês que você quer. Porque tem épocas da vida que a gente toca as coisas com a barriga, né? Ah, vamos vendo, próximo mês eu decido. Não, parece que você quer tudo pra já. Quero decidir, quero planejar, quero organizar, e aí fica aquele monte de coisas na sua cabeça. Eu vejo que no fim das contas você até tira uma conclusão positiva, você até encontra o norte, olha, é isso que eu vou ter que fazer, é esse o caminho das pedras, é esse o mapa da mina, né? Mas um pouquinho de cuidado só para não se desequilibrar com tanto pensamento, porque eu vejo você pensando muito, tá? Aqui em questões emocionais você vai ter que prestar um pouco de atenção, porque eu vejo uma tendência no mês de, de abril de você guardar mágoas, de você ter dificuldade para perdoar pessoas, tá? Então é que fala assim que você pode guardar mágoas, guardar rancor. Eu vejo uma energia emocional aí dentro de você. Pode ser que isso tenha a ver com a questão amorosa? Na maioria dos casos, terá, mas não é certeza absoluta. Vamos falar de amor? Vamos falar de amor. Agora chegou a hora do amor. Bom, primeiro, eu vejo que existirá aí no mês de abril uma situação desconfortável. Eu vejo assim, mas é engraçado, porque eu vejo também, é como se a situação não tá boa. Eu vejo que no mês de abril, você que se relaciona, a situação não tá boa. Provavelmente o mês de abril já vai começar em condições que você já sente que não estão boas no ambiente do amor, né? Você já vai sentir logo no começo do mês de abril, se não antes, que a situação não tá do jeito que você gostaria, né? Porém, o lado bom é que o que que acontece? Eu vejo como se é uma coisa que você não gosta, que não te agrada, mas você mesma vai perceber que isso vai minguando, ou seja, que isso vai acabando. Eu não sinto que isso vai acabar totalmente no mês de abril. Essas situações que te descontentam dentro do relacionamento. Mas primeiro, eu vejo você numa postura mais positiva, né? Eu vejo que você vai se empenhar dentro da relação para tentar criar uma sintonia de apoio com a pessoa amada, porque tem outros signos que às vezes eu prevejo, a pessoa joga, vamos dizer assim, ela joga tudo pro ar, né? E você não, você ainda tem esperança, você ainda tem confiança, né? Talvez ali no começo do mês de abril não tanto, porque como você tem muitas questões mentais, você ainda vai ter que se decidir sobre vários assuntos que eu já falei no decorrer da leitura. Pode ser que entre esses assuntos seja o assunto amoroso também. Então eu vejo a sua cabeça um pouco bagunçada no começo de abril, isso invariavelmente, tá? Então, assim, a sua vida fica mais acertada no mês de abril com relação aos assuntos amorosos para quem se relaciona. Da metade do mês de abril para frente é que as coisas vão se reorganizando e você vai sabendo melhor o que você tem que fazer. Mas mesmo assim, eu vejo você com uma postura mais confiante, eu vejo você se empenhando para ver o que você pode fazer para apoiar a outra pessoa nas mudanças que vocês precisam fazer dentro da relação, né? Então isso é bom. É... E a outra pessoa, melhor ainda o que eu vou te falar agora. Isso já é bom. Melhor ainda o que eu vou te falar agora. A outra pessoa, você vai sentir que a outra pessoa vai ter uma postura melhor também. Porque o que que eu vejo? Eu vejo que a outra pessoa vai evitar discussão. Eu vejo. Eu não corto totalmente a situação de que no começo do mês não vai ter alguma discussão. Na verdade, eu sinto dentro de mim que vai ter alguma desavença entre vocês, mas é o que eu disse, o mês de abril ele tende a não começar muito bem na área amorosa, mas no decorrer do mês você vai sentindo que as dificuldades vão minguando, não vão acabar totalmente no mês de abril,
mas existe uma perspectiva de melhora e você vai perceber isso, você vai se empenhar para que isso aconteça e você vai fazer de modo correto, tá? E aí a outra pessoa, ela mesma vai encerrar discussões, ela mesma vai encerrar também divergências entre vocês. Então, a outra pessoa vai contribuir, mas eu relembro, principalmente da metade de abril para frente, tá? Porque há um período de uma certa bagunça aí na sua vida, nas primeiras 2 semanas do mês, nos primeiros, vamos por aí, na metade, mais ou menos os primeiros 15 dias do mês de abril. As coisas ainda não vão estar muito definidas, mas aquiete-se, faça aí a sua parte, tudo isso que eu disse aí para você, que você vai sentindo que após esse período as coisas vão se consertando mais, tá? Porque aí eu vejo que parece que vocês conseguem ter uma certa sintonia depois desse período, desse começo do mês de abril. É como se vocês entrassem em um pouco de consenso e as divergências vão se dissipando, né? E haverá dificuldade, haverá, mas também haverá o processo de limpeza, de resolver, de se entender. Então, tudo a seu devido tempo, tá? O único problema é que, assim, você vai se empenhar dentro do ambiente amoroso. Você vai ter uma visão otimista, as coisas vão melhorar, principalmente da metade do mês de abril para frente. Porém, eu vejo que você vai ter dificuldade até o final do mês, o mês de abril inteiro. Eu vejo que você vai ter dificuldade de perdoar alguns assuntos dentro da vida amorosa de vocês. Então, assim, você até vai trabalhar positivamente dentro da relação, mas o seu interior ainda vai demorar um certo tempo para passar por um processo de cura. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com as mágoas, eu vejo que você tem tendência a ter dificuldade de perdoar, guardar mágoa, guardar rancor, e dentro de assuntos amorosos. Bom, finalizo aqui o que eu tinha para falar para quem se relaciona. Agora a gente vai falar com quem não se relaciona, tá? Primeiro, vamos lá. A situação não começa muito boa para você. Eu diria para você assim que você nem tente conhecer alguém nos primeiros 15 dias do mês de abril. Isso também é válido para você, tá? Há uma certa dificuldade de você também se tornar uma pessoa mais leve emocionalmente. Pode ser que você tenha desgostos, raiva, ódio, mágoas de algum relacionamento passado. Pode ser que seja isso que você guarda dentro do mês de abril. Ou pode ser que você tenha um certo desgosto com a própria vida. Ai, a área do amor não dá certo. Ai, não aparece ninguém que presta. Ai, não aparece ninguém interessante. Então, ou você tem mágoas de um relacionamento passado, ou você tem mágoas com a própria vida porque você ainda não teve o relacionamento que você gostaria de ter. Mas o fato é que eu vejo o seu emocional um pouco carregado aí em termos emocionais. Ainda vejo você com dificuldade no mês de abril para resolver essa situação? Sim, vejo. Mas não se prenda muito a isso. O grande problema para você vai ser você lidar com as coisas dentro de você, você lidar com o seu histórico de vida. Porque parece que você está num momento em que você tem dificuldade de lidar com o seu histórico de vida. É isso que eu vejo. Agora eu tenho uma notícia boa. Se você está precisando, as pessoas me perguntam muito de reconciliação, porque é raridade eu falar de reconciliação. No seu caso aqui apareceu, por isso que eu estou falando. Existe a oportunidade, eu sinto dentro de mim que existe a oportunidade de haver melhoras entre a relação, na relação entre você e a pessoa que se distanciou, que você está querendo a reconciliação, né? Não digo para você que vai já no mês de abril haver uma volta. Pode até ser que haja, mas não está me saindo aqui. O que está me saindo aqui é que existirá a oportunidade de cessar divergências e discórdias entre vocês e fazer com que o clima de interação, de conversa, de diálogo entre vocês esteja mais favorecido. Isso é o que sai, tá? Uma vez que o diálogo entre vocês está mais favorecido, a gente sabe que ali é uma portinha para que talvez algo a mais ocorra.
Mas há esse favorecimento, essa facilidade para que ocorra isso, tá bom? Se você não está à espera de uma reconciliação, aqui diz que você vai procurar uma pessoa, né? Você vai procurar aí a tampa da sua panela, que você vai estar à procura. Se vai aparecer alguém, não está me dizendo se vai aparecer alguém, está me dizendo que você estará à procura. Pode ser que apareça ou não? Pode ser, tá? Mas não está me dando certeza que vai aparecer, porque o que me dá certeza é que você ainda tem coisas dentro de você para resolver. E enquanto você não resolver um pouco essa energia do passado, a própria energia do passado vai dificultar com que as coisas ocorram positivamente no seu futuro. Então é importante, eu diria, por mais que você tenha, eu vejo muita gente do signo de Gêmeos que vai estar com essa sede por ter um relacionamento. Então eu vejo você à procura, tá? Só que assim, por mais que você esteja nessa vibe de eu quero procurar, meu conselho pessoal é que você não está em época de procurar ninguém, você está em época de olhar um pouco para dentro de você. Mesmo se você encontrar alguém, ainda tem coisas dentro de você que você ainda não resolveu. Resolva, para depois você se sentir mais leve, porque senão você vai ter uma certa dificuldade de se desenvolver dentro de um outro relacionamento e você traz dentro de você uma energia que já não é legal e já não vai favorecer para você, mesmo se você conhecer alguém, tá? Eu não digo para você não tem nenhum relacionamento sério no mês de abril. Para a grande maioria das pessoas deste signo não tem. Pode no máximo você conhecer alguém? Pode no máximo, mas essa energia dentro de você está atrapalhando que as coisas se desenvolvam dentro aí da sua vida como um todo, na área amorosa. Então, antes você precisa cuidar você, de você, para que você passe a vibrar energias positivas e isso vai favorecer também com que as condições sejam positivas para você, né? Então eu te aguardo no próximo mês para te dar notícias melhores na área amorosa, porque por enquanto o seu interior precisa ser, você precisa de tratamento. Se você pudesse cuidar com alguém da espiritualidade, ou às vezes vir fazer uma consulta com a gente, ou às vezes se cuidar com uma outra pessoa que é da sua confiança, isso fica a seu critério. Mas eu vejo que você precisa de cuidados para lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, tá? Bom, estas são as previsões para você. Espero aí que você esteja bem orientado agora para saber o que fazer no mês de abril. Fiz com muito carinho. Não se esqueça que vai aparecer uma telinha que você pode clicar para conferir os seus demais signos, porque você não pode basear a sua vida inteira somente em um signo. Você tem que conferir os outros, porque é o que eu digo. Às vezes os outros signos estão mais fortes, porque tudo depende dos planetas. Se tiver algum planeta neste momento passando por cima de algum signo seu, aquele signo vai ter mais força geralmente na sua vida. Então é por isso que é importante você ver os seus demais signos, tá bom? Que Deus te abençoe bastante. Eu te aguardo nas próximas previsões. Até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.